Hora do mercado aqui no 45 minutos. O mercado está devidamente aberto. Para quem não conhece, esse é o nosso programa em que a gente diariamente, a partir de agora, sobretudo dezembro, começo de janeiro, diariamente a gente vai ter pelo menos uma edição no ar. Pode até acontecer de ter duas no mesmo dia. A gente vai ter sempre um programa atualizando as negociações. Jogadores, treinadores, até dirigentes, viu, Cássio? Tá? Tudo entra no mercado e todos os dias a partir de agora vai ser um programa frequente aqui no feed. Inclusive, temos o objetivo, Cássio, de trazer lives, resgatar algumas lives diariamente. A gente vai escolher um horário ali para que a gente continue sempre tendo essa relação direta com vocês, já que estamos sem futebol até o dia 8 de janeiro de 2026, tá? Essa transição de uma temporada para outra é justamente quando o nosso clássico mercado acende ali o seu neon e abre suas portas, porque a partir de agora, sobretudo, que a Série A terminou, borbulha esse mercado, tá? São notícias, são especulações todo dia. Nesse programa especificamente, a gente vai falar de treinadores. O mercado é um programa que cabe tudo dentro dele, como eu falei. Nem sempre as edições vão ser segmentadas, mas hoje, como a gente está no day after da última rodada do Brasileiro, a gente acha que é um bom ponto de partida explicar como está a distribuição das cadeiras, diria que das 40 cadeiras mais valorizadas do futebol brasileiro, que incluem os 20 times da primeira e os 20 times da segunda divisão. Vou chamar a atenção para uma palavra, tá? Continuidade. Esse ano, mais do que nas temporadas anteriores, a gente está vendo muitos clubes optarem pela continuação dos trabalhos que seguiram em 2025 ou que mesmo foram começaram a ser construídos na reta final de 2025. Cássio, essa dança do técnico que a gente está mostrando aqui, ela começa na Série A e nós vamos apresentar em ordem, tá? Em ordem de classificação do último campeonato brasileiro. Na primeira tela, tá? A gente tem Flamengo com Felipe Luiz, Primeiro ano da carreira. exatamente. Campeão carioca, Supercopa, Libertadores brasileiro e até essa gravação em disputa aí na Copa Intercontinental da FIFA. Sempre que o nome tiver na cor cinza ao fundo, significa que é uma continuidade, que o trabalho está renovado e esse clube não vai ter mudança de treinador. Felipe Luiz, Abel Ferreira, tá? Abel Ferreira que chegou a dizer que é o primeiro um ano sem títulos, assim, vice brasileiro, vice do Paulista, vice da Libertadores, assim, ainda que tenha flertado com algo, com uma temporada muito boa, mas acabou ficando no quase. E a continuidade dele também chegou a ficar em xeque, tá? A partir desses desfechos, né, Isso, por várias questões pessoais dele, do clube, mas porque o estadual, perde para o Corinthians, sim. a Libertadores perde para o Flamengo, que seria o maior rival fora do estado de São Paulo, e o próprio brasileiro, que no fim das contas foi no detalhe, assim, mas acabou perdendo pelos empates em 0-0 ali na reta final dentro do Allianz Parque, né. Seguimos com o terceiro colocado, Leonardo Jardim, fez um bom trabalho no Cruzeiro. Excelente, na verdade. Isso. Detalhe, eu diria excelente porque a gente tá gravando ele terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, faltou um detalhezinho para entrar de verdade na briga pelo título, mas a gente grava aqui antes dele disputar a semifinal, na qual o Cruzeiro é o favorito junto do Na Fluminense. semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro chega, né, com esse favoritismo. Era até maior, mas o É o melhor Fluminense. Cruzeiro desde a implosão do Cruzeiro ali. Sim. É o melhor Cruzeiro dessa retomada, né, É pós-Série porque a B. própria retomada demorou muito ali, né, na SAF, já tá na segunda mão da SAF. Total. Aí o nome do ano, sem dúvida alguma, tá, Rafael Guanais, trabalho absurdo, espetacular que ele conduziu no Mirassol. Tem continuidade, tá, em tese. Pode Veja, ser que ele passe a ser um alvo, mas eu diria que ele é um alvo, assim, mas são pouquíssimos clubes, Cássio. A gente vai mostrar aqui que ele é um não, alvo mas veja, a qualquer momento do ano, você quer dizer, né? porque Isso. assim, né, a tela tá assim hoje. Se, todo mundo que a gente tá vendo, tirando talvez Felipe Luiz e Abel, talvez todos os outros o cara disse: "Ó, liga aí só pra conversar, pra ver como seria", porque é um ano absurdo, assim. E É. detalhe, é um absurdo onde todo mundo fala que o papel dele é determinante, não é simplesmente um agregador de gente, assim, Sim, não é sim. um administrador de elenco, é um cara que realmente no plano tático, até lembrar pegaram até acho que é do Remo, se eu não me engano, uma tuitada de um cara há alguns anos atrás, assim,
Aí o cara, um repórter disse, eu nunca vi um trabalho dele. Aí a turma foi, tu não viu essa. Elogiando muito, vi. Foi dar uma buscada, disse, eu nunca vi um trabalho tático como esse. Aí os É, cara, como envelheceu bem, assim, aquela. isso, é. Detalhe, tá, que esse ano ele começou no Atlético Goianiense e foi demitido rápido, tá? Durou pouquíssimo no Atlético Goianiense, foi demitido no estadual, depois de ter feito uma ótima Série B pelo Operário, não necessariamente pela classificação do Operário, mas pelo futebol mesmo que o Operário jogava. Só pra deixar claro, 2021, Sampaio Correia. Não foi no Remo, não, foi no Sampaio Correia. Você nunca tinha. Aí envelheceu bem demais a Bem mensagem. demais, tá? Zubeldia que começou o ano no São Paulo, mas só veio encaixar mesmo no Fluminense, tá? Faz um ótimo trabalho de final de ano No São Paulo não no deixou saudade. Fluminense. Não deixou saudade. Zubeldia, que é o treinador daquela LDU que venceu o Fortaleza na Isso. final da Sul-Americana. Então, assim, é um nome com respaldo no mercado sul-americano, mas que dentro do Brasil, eu acho que realmente conseguiu encaixar a partir desse que bota que vai o Fluminense. Detalhe, é a mesma coisa de Leonardo Jardim, é porque aqui esse trabalho foi mais longo. Mas a gente faz isso aqui gravando ele também estando na semifinal da Isso. Copa do Brasil. E elevou a condição do Fluminense. Para mim, o Cruzeiro era favorito absoluto. Claro que uma semifinal contra o Corinthians é perigoso. Dos 4 finalistas, o Cruzeiro era favorito absoluto, mas o Fluminense e Zubeldia diminuiu E o que é a curioso, distância, tá? nessa reta final, o Cruzeiro goleou o Corinthians e o Fluminense foi goleado pelo Vasco. Verdade. E agora não vale nada isso. O filho de Ancelotti, Cássio, chegou, né, demorou um pouco, mas o Botafogo termina o ano jogando bem, então Terminou é jogando bem. mais um que tem a permanência já definida, assim como o Rogério Ceni, né, dentro da filosofia do Somou Grupo 11 dos City. últimos 15 pontos no Brasileiro, tá, Não, cara? foi talvez o melhor time ali de futebol jogado na reta final tenha sido o Botafogo, tá? E ainda que não esteja, a gente foi falando semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, é um que, se for o campeão for o Botafogo, desculpa, o Botafogo, se o campeão for o Fluminense ou o Cruzeiro, ainda pega uma vaga direta na fase de grupos da Isso. Libertadores, o que mostra que seria um trabalho ainda mais recompensado, né? Rogério Ceni, Cássio, o Grupo City trabalha com estabilidade. A gente sabe, a gente já conheceu um pouco disso nesses anos do Bahia. E para além da lógica do Grupo Chega City, estranho, o segundo ano que o Bahia termina com o mesmo treinador. para além da lógica do Grupo City, o trabalho é muito consistente, muito sólido, tá? Eh, taticamente, no que cabe ao ao trabalho do dia a dia, às escolhas do treinador dentro de campo, do que ele leva para o campo, eu acho que o trabalho de Rogério Ceni, ele é muito sólido. Os questionamentos vieram quando os problemas vieram. Rogério, que já respondeu a Ravel nas Algumas coletivas, vezes, né. inclusive até das cores. Isso, isso. Não sei se ele tá vendo esse programa. É verde, Rogério, certo? Pra temporada, qual Pra foi te- o verde? Verde O verde claro, claro, né, o claro. segundo, né. Não, não foi o verde Paulo Sérgio, Foi não. não, foi não, foi não. Detalhe, foi uma ótima temporada, Foi campeão uma boa baiano, campeão temporada, coberto. boa Mas, temporada. mas foi o verde claro, verde Paulo Sérgio, faltou uma Verde cor, Paulo conhecido. Sérgio é nota 9 e 10, ele ficou É, ali 7 e 8, isso, né. isso. Mas, como eu até estava dizendo, Cássio, as críticas que existem para Rogério, elas vieram naquele momento em que o Bahia, E o eh, desempenho fora de casa faltou um pouco, assim, veja. faltou, total. Mas elas vieram naquele momento em que o Bahia perdeu muitos jogadores e ele foi muito criticado nas tentativas de ajuste, tá. Várias escolhas ali foram criticadas. Eu vi como principal foco, sobretudo na imprensa baiana, nesse lado de Rogério, mas nada, absolutamente nada, que colocasse em xeque ou que, questionasse a permanência, tá, para 2026. E Rogério é mais um dessa lista de absoluta estabilidade, que chega também em Crespo, trabalhozinho muito mais ou menos de Crespo no São Paulo, mas está Tem muito no começo, né. Zubeldia e Crespo, assim, na sequência. São Paulo é uma coisa muito rara, tá? São Paulo terminou com saldo negativo no Brasileiro, assim, Sim. -4. Eh, dependendo, tendo a condição até de ir pra Libertadores ainda, o São Paulo na 8ª colocação, basta que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeão. que um desses 2, no caso, isso botaria o Botafogo na fase de grupos e isso botaria o São Paulo na fase preliminar. Eu acho que só isso faria o São Paulo de Crespo ter isso aí, porque foi um ano muitos problemas inclusive Não no é, clube. eu achei um trabalho que ainda Mas eu está. acho que é um trabalho que também reflete tanto dele quanto do Zubeldia, um cu tipo, não é um clube estabilizado com um trabalho ruim, é um clube problemático, onde o trabalho não consegue sobressair em relação aos problemas administrativos que o São E eu Paulo acho vem que passando. fundamentalmente nessa transição temporada, eu sinto que o trabalho de Crespo vai começar de novo ano que vem e o Né. foco ali fica para Crespo que 2026. é um cara muito bem quisto no São Paulo, já teve. Então, Cássio, esses 8 primeiros que a gente trouxe são permanências, tá?
indiscutíveis. Agora a gente chega em 2 nomes cuja continuidade não está definida. Mano Menezes, que teve uma reta final de Série A um pouco melhor, eu achei o trabalho dele de razoável para fraco no Grêmio ao longo de toda a temporada. Já venho achando que os últimos trabalhos de Mano são trabalhos, mais para negativos do que para positivos, tá. E mesmo com essa melhora, não há definição, não há certeza da permanência de Mano para 2026. Pode ser que o Grêmio abra uma vaga aqui, a primeira cadeira ela apareça aqui. Assim Mano, como, Cássio, o trabalho foi muito emergencial de bombeiro de Mancini no Red Bull Bragantino, tá? Então, esses 2 casos aqui são de treinadores que não estão garantidos em seus clubes para a temporada 2026. os dois, como o Fred falou, isso é a ordem da classificação, então nono e 10º colocado. O Grêmio o Bragantino tinha um risco de queda no início da competição, mas se acertou e no fim das contas era só se perdesse tudo que voltaria a ter esse risco. Wagner Mancini foi uma oportunidade de reinserção no mercado da primeira divisão que eu acho que ele aproveitou, embora tenha perdido 3 dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o papel para o qual ele foi contratado ele conseguiu exercer. Mas eu não acho que ele fica não no Não, Red Bull. mas eu tô analisando o Wagner Mancini no papel dele de se reinserir no mercado da primeira Sim, divisão. sim. Por exemplo, eu acho que isso não aconteceu, mas no mínimo um clube que passar numa situação de turbulência, Pode ele considerá-lo. pode É. considerar. Por exemplo, isso não vinha acontecendo, tanto que quando ele vai para o Red Bull Bragantino, isso foi considerado uma surpresa. E já de Mano Menezes, que eu concordo com você, só lembrar, fica a curiosidade, que Mano estava, tipo, 20 anos de Grêmio. Tipo, Náutico e Grêmio em 2005, o treinador era Mano Menezes. Isso. Então, daqui a pouco a gente considera esses 2 cenários aqui, tá? O do Grêmio e o do Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro com Sampaoli, também um ano de altos e baixos, um ano complicado para o Atlético Mineiro. Sampaoli chega e também imagino que quando o Atlético traz Sampaoli é para tentar, obviamente, aquele título da Sul-Americana que se perdeu, mas fundamentalmente já para recomeçar com O ele problema de São para Paulo 2026. o problema de São Paulo é aquela pedra, necessita reforços. Sim, pede. Pede reforço demais. Tudo bem que o Atlético Mineiro até contrata e resolve depois, mas é excessivamente, é uma escorada excessiva em reforços e não trabalhar o que tem. No fim das contas, a campanha do Atlético foi ruim. Ainda que tem goleado na última rodada, uns 5-0 para cima do Vasco, mas a decisão da Sul-Americana foi muito frustrante, inclusive a atuação. Teve até suas oportunidades lá para ser campeão, mas foi muito frustrante. A estabilidade de São Paulo aí, eu acho que é pelo valor e ele detalhe, ele chegou muito tarde. Muito tarde, tá? Mas me surpreenderá se final do ano que vem. É. Mas o foco aqui, Cássio, é o mercado nesse momento, tá? Não, Então, então, mas é porque alguns você consegue enxergar mais um ano de trabalho pela frente, estabilidade aqui. No mercado agora ele está estável, mas eu acho que talvez essa estabilidade não dure tanto. missão dada, missão cumprida, né? Por linhas meio tortas. Voivoda no Santos, tá? Falhou gravemente ali naqueles jogos em casa, contra a Vitória e contra a Fortaleza, mas conseguiu na reta final. E aí eu acho que é mais um caso, Cássio, que se equivale ao de Sampaoli e ao de Crespo, tá? Não mostrou o que se esperava, porque, pô, Voivoda era ultra valorizado no Fortaleza. Mas o Santos era muito problemático. Isso. Eu acho que tem uma diferença clara aí. Sampaoli, ele já tem Sampaoli tem altos e baixos no mercado brasileiro, assim como o Crespo. Sim. Voivoda não tem isso. A passagem de Voivoda no mercado brasileiro é o Fortaleza com a um princípio, uma fase que é o que teve a cisão na saída dele. Mais do que um princípio de uma Não, fase. mas assim, Uma má fase já vinha longa no mas ano, um não ano é muito altos e ruim. baixos. Não, não é. Então, e isso vai que ele vai para o Santos. Ele pega no meio do caminho, assim como sai do meio do caminho do Fortaleza. Nesses casos, eu acho que a paciência tende a ser maior com ele. Por quê? Eu Talvez. acho. Não, Eu acho que o assim, peso dos veja, outros dois também. se o Santos não. Aí que tá. É esse o meu ponto. O peso dos outros dois. Eu acho que aqui o peso não é diferente, não. O peso que o Vojvoda fez no mercado brasileiro, por exemplo, para mim não fica atrás de Não, Crespo, não, veja tá? só. Na minha ótica, não. Eu até Eu acho. acho que ele é melhor Detalhe, treinador do que Crespo. eu acho até que na do São Paulo também, não sei, velho. Assim, Não sei como seria a relação, tá? Mas eu acho até que o Voivoda, no que mostrou no Brasil, por exemplo, superior a Crespo. se os três saírem, ó, no mesmo dia os três saírem, eu acho que o mercado olharia mais para aqui.
olharia mais para Vojvoda no primeiro momento do que para o mercado brasileiro, do que para mercado de primeira divisão, naturalmente. Eu, olh- eu São Paulo já estava meio fora. Essa sim, volta de São Paulo é sim. até meio É. surpreendente. E Crespo é meio uma relação com o São Paulo. Eu olharia, Cássio. Eu, se fosse gerente de futebol de um clube, olharia. Por exemplo, daqui para baixo, eu acho que ele é muito mais valorizado do que Crespo e Sampaoli, tá? Mas como ele não tem é, esse carimbo das 8 maiores equipes, 9 maiores equipes do Brasil, desse mercado justamente aqui de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, tá? Pode ter alguma interrogação aí sobre ele. Mas, repito, nesse momento aqui o foco desse programa é dar uma geral do mercado imediato, tá? Vamos então para a próxima tela, em que a gente traz os últimos sobreviventes da Série A e os 4 que estão vindo da Série B, tá? Corinthians e Vasco, os trabalhos de Dorival Júnior e Fernando Diniz, todos com contrato, tá? Pode ser que uma implosão do Corinthians na Copa do Brasil coloque em xeque a permanência do Dorival? Pode ser. No momento que a gente grava esse vídeo, não, tá? O contrato dele é até o final de 2026, então, por isso, ele segue como permanência. Nunca foi um entrave do Corinthians, assim, essa questão. Sim. Tanto é que esse ponto que você trouxe para Dorival, eu enxergo ele em Diniz no Vasco. Tá perdendo demais, assim, se perde, mas eu acho que tá sustentando porque tem uma semifinal que é um clássico que pode. E detalhe, e o Vasco venceu recentemente, mas assim, se essa implosão continua desse jeito, assim, É. veja, Precisamos esperar. A Copa do Brasil, a Copa do Brasil, sem dúvida alguma, ela tá ali, ao mesmo tempo que pode botar os dois assim no patamar, ela pode ser um problema, dependendo do tamanho da eliminação. Isso. Jair Ventura no Vitória não tem a renovação oficializada ainda, mas é óbvio que vai continuar no Vitória, né? Por toda a forma com que ele conduziu a reta final do clube, tá? De permanência, é o nome principal da permanência do Vitória, tá? E aqui a gente vem para os. Aliás, desculpa. E o Inter, tá? O outro último sobrevivente ali da Série A, o Inter, Cássio, ele já trouxe Abel Braga para 2 jogos Muito específico, né? De forma muito no específica. formato tampão total ali para 2 jogos e não tem treinador nesse momento. Então, temos uma cadeira vazia. A primeira cadeira vazia é a do Inter. Guardem essa informação que a gente volta para as cadeiras vazias depois, tá? Os 4 clubes que vieram da Série B, 3 deles já têm seus treinadores definidos. O Atlético Paranaense segue com o Odair Helma, a Chapecoense segue com o Dalpozo. O Curitiba, campeão, teve toda aquela negociação conturbada com Mozart, Cássio. E mais do que a diferença salarial, que se falou que ele pediu 500 e que o Curitiba chegou ali até 370, 380 mil, eu realmente acho que tudo aquilo foi uma grande desculpa, tá? Uma grande saída que a SAF do Curitiba encontrou para não seguir com o trabalho de Mozart. Foram resultados muito ruins dentro de casa, uma dificuldade ofensiva muito grande, Duas tá? situações muito curiosas, né, Fred? Assim, é daquelas que você pensa que nunca vai acontecer. É um time cair entrando uma rodada. Aí aconteceu com o Atlético Paranaense e aconteceu com o Atlético Paranaense 24 e Ceará em 25. Aí um cara que vai ganhar um campeonato e não permanecer. Aí acontece com o Carille no Santos de 24 e com o Mozart no Coritiba de 25 na Série B, né? Isso. E aí, nessa diferença aí de 120 mil reais, colocaram um ponto final nas negociações, tiraram Mozart de cena. Veio a notícia de que o Curitiba procurou Roger Machado, que pediu 800 mil reais. Recusou, né? Né? Não, Um veja. valor Não, veja. absurdo, né? Não, não, isso é recusar. É um E, patamar do qual o Roger não ocupa. não, então, acho que é recusar e daquela. Se o clube. Eu pago, ele disse, não, você ouviu direito. Eu falei 8 milhões. Isso é pra não ter negócio. Vai ser uma É. forma educada de recusar. Se falou em Carpini também, tá ali pro Curitiba. E aí Teria um perfil. é, eu, Mas não con- seria tão diferente do de é, Mozart. eu confesso, Cássio, que eu me surpreendi demais com o desfecho, tá? Fernando Seabra, treinador que foi demitido do Red Bull Bragantino na reta final, quando a direção do Red Bull Bragantino, a direção do grupo Red Bull, enxergou um risco do trabalho colapsar a ponto de ter um rebaixamento e substituiu Seabra por Wagner Mancini, tá? Seabra tem um trabalho médio no Cruzeiro, tá, Cássio? E me surpreendeu muito essa escolha.
pelos valores envolvidos, que não é um treinador caro para um porte de Série A, continua aquela sensação de que a SAF do Curitiba é uma SAF meio mão fechada, né? Não é um derrame de dinheiro, não é aquela SAF dos sonhos. Faz uma gestão correta, não atrasa Talvez salários, a tudo torcida nesse momento esteja, porque chega a ter um momento, ei, SAF, isso. você tá- Com acesso ao título, dá uma. acalma, tá? Mas perceba, Cássio, nós apresentamos aqui 20 clubes. 20, tá? Um deles, um deles tem treinador novo para 2026, tá? Mas dois também terão. O Inter e o Remo terão novos treinadores para a próxima temporada, tá? Grêmio e Red Bull Bragantino, talvez. Grêmio e Red Bull Bragantino podem definir pela permanência de Mano e de Wagner Mancini, respectivamente. Acho até Mano mais possível do que Mancini. Mancini acho que é um caso para substituição, mas chama atenção, né, o número muito baixo de mudanças. Cássio ainda jogou um alerta que a condição de Diniz Tá perdendo muito no jogo, né? Vasco, né, e talvez de Dorival no Corinthians, possa mudar com as finais da Copa do É, Brasil, tá? Dorival pega o Cruzeiro, se der a lógica, o Cruzeiro passa na bola, e aí o Corinthians está na Sul-Americana, vai reiniciar, talvez assim, talvez o Corinthians tenha um pouco de paciência. A questão É, deve ter uma multa altíssima, né, a até o questão de final do Fernando ano. Diniz é que eu acho que saiu muito do trilho ali. É. Então, dessa forma, a gente fechou os 20 clubes da Série A, Só tá? falta eu citar aqui que da Helma aí, rapidamente aqui só, Sim. do Atlético Paranaense. Já era um treinador que estava acima do mercado na segunda divisão, Chegou muito chegou acima. muito, muito caro. Um salário que, se o Atlético cobrasse agora, seria um caso de 1 milhão. Quando foi sondado aqui no Nordeste, se falou em 1 milhão. E Gilmar Dalpozo, a relação dele com a Chapecoense faz com que seja absolutamente compreensível a permanência dele. A Chapecoense vai ter um campeonato muito difícil, naturalmente, mas. A Fred já falou, mas eu só lembrei que o campeonato começa em 28 de janeiro. Assim, Sim. só não tem. O Remo Internacional estão, inclusive, assim, nesse momento, ficar sem treinador para um campeonato que começa daqui a um mês e 10, um mês e 10. 10 dias, assim, é maluquice. Então, no caso da Chapecoense, está Um mês e 20 organizado. dias. Acho que a permanência é absolutamente ok. E deu daí já era um treinador Já veio para caberia, isso, que né? Já caberia veio para para isso. subir e ficar. Ô, Cássio, antes da gente virar para a Série B, a cadeira vazia do Remo, tá? É uma injustiça com o que Guto Ferreira fez na reta final. Olha, Porque tá me parecendo um pouco parecido com Curitiba. Surgiu a notícia de uma diferença ali mas eu acho nos que valores, mas eu acho que era negociável mas se eu acho que tem uma houvesse diferença. interesse. O título do Coritiba, ele acontece com ressalvas. A gente Sim. falou, se o Coritiba não faz o segundo gol, é o velho sim, mas se não faz o segundo gol no último jogo, seria um gol por jogo, assim, um campeão com um gol por jogo. A defesa muito boa, e tal, mas assim, Uma é, lista enorme de 0-0 em0 a casa. 0 muitos empates dentro de casa. O título poderia ter vindo antes. É até simbólico que o título não tenha sido no Couto Pereira, num Mesmo no 0 a jogo 0 fácil tendo contra o jogo fácil Atlético, para né? ganhar fora de casa. Ele foi o melhor visitante, mas passou longe de ser o melhor mandante. Então, talvez, pensando numa primeira divisão, esse perfil do Coritiba, ó, não dá para o treinador que não faz o resultado dentro de casa e tal. Guto não teve isso. Guto entra numa reta final. Guto Ferreira não teve isso. Guto Ferreira respondeu a todos os jogos, basicamente. Sim. A todos os jogos. Então ele não tem essa curva. Campanha Ele absurda não de tem essa Guto. oscilação de. Detalhe, a oscilação de uma campanha de campeão. Mozart foi campeão, mas você projetando para a primeira divisão. Mas no caso, quando você projeta o que O Guto fez com o aproveitamento de Guto é muito maior do que o de Mozart. exatamente, ele, É. ele é um corte menor. A questão é o nível de escolha, porque a informação da imprensa paraense, por exemplo, é o tanto que o Remo está pensando alto. Tipo, né, não fechar com o Guto para investir em Cuca, que é Sim. um treinador de mercado acima. Então, assim, eu imagino que seja isso, porque se de repente não renovou com o Guto para trazer, sei lá, Mozart. não acho que faz. Não. Vamos ver Poderia dar, como. dar, dar certo porque o Mirassol deu certo, assim. Mas deu muito certo, aliás. Mas não seria uma troca que você feliz. Faz sentido? Não faria tanto sentido nesse. Vamos passar pelos 20 clubes da Série B, tá? E depois a gente vai chegar nessas cadeiras vazias e nos nomes que circulam. O Cássio já trouxe aqui. O Remo até. Essas notícias em relação a treinadores do Remo, elas mudam numa velocidade muito grande, tá? A cada dia tem um novo alvo do Remo, já foi Thiago Nunes, já foram vários alvos aí nas últimas semanas.
E a gente vai tratar sobre essa relação, cadeiras vazias, treinadores no mercado. Então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o mercado da Série A, mas primeiro a gente vai seguir aqui com o nosso balanço entrando na Série B, tá? E aí, na Série B, a gente entra pelos times que caíram, Cássio. A dupla cearense, tá? Ceará e Fortaleza, que foram rebaixados na última rodada do campeonato, os dois têm um cenário parecido na questão contratual. Nem Léo Condé, nem Palermo têm contratos para 2026. Ou seja, a permanência dependeria de negociações, de vontade mútua. O que é que a gente já começa a perceber em relação aos dois casos, tá? No Ceará, se você pegar matérias de 10 dias atrás, os dirigentes do Ceará, CEO do Ceará, eles falam da permanência como natural, como lógica, como encaminhada, tá? Mas a implosão daquela campanha, tá? A forma como o Ceará sofre um duríssimo golpe com o rebaixamento, eu acho que coloca uma enorme interrogação na continuidade, tá? De Léo Condé. Não só, Cássio, por uma questão racional, mas por uma questão passional. Assim, o golpe foi muito duro para recomeçar, sabe? Eu acho que se ele recomeça no Ceará 2026, recomeça com aquela. Mas tem esse golpe, mas tem o título cearense em cima de Não, Fortaleza, na tem a frieza não há o que semifinal discutir. da Copa do Nordeste, decidindo um detalhe na última bola do jogo, Thiago fez pro Bahia, e a própria Série A com 37 rodadas, assim, fora da zona de rebaixamento. Se for uma análise muito fria, permaneceria. Agora, a gente está gravando isso no mesmo dia em que Daniel Leal, por exemplo, do GE, aqui de Pernambuco, trouxe a matéria do interesse do esporte. Então, para esse interesse existir, imagino, não é. Acho que o Sport tem condição de tirar treinador de ninguém, não. Veja. Possivelmente não. Então, não parece. Sim. E é o tipo de coisa. Isso é só uma reflexão, né, assim, que eu não imagino que o Sport esteja em condição de tirar o treinador, e, sobretudo, de um time no mesmo porte. E na mesma situação. Para essa matéria ter um fundamento, me parece uma sinalização de saída. Não é Vamos só, lá, Cássio. não só do o Sport tirar Condé, tipo, eu acho que eu acho que se fosse o caso, eu acho que Condé só iria do Ceará para o Sport se ele saísse do Ceará. É, E não com o Sport tirasse ele do Ceará. eu acho que são alguns pontos aí, Cássio. Vamos lá. É, sobre a saída. Eu concordo que ele só viria para o esporte se ele não quisesse ficar no Ceará, tá? Mais até do que o Ceará ter o interesse em ficar com ele. Mas eu não acho que essa primeira notícia que circula nas matérias, na matéria que veio do GE, ela é uma notícia com esse nível de evolução, sabe? Eu acho que foi aquilo. O esporte hoje não tem. Primeiro, seria o treinador de um candidato. Não, não seria. Seria. É justamente isso. Pô, então. Foi A uma questão unanimidade. do comitê, que era o nome que circulou com aceitação dos três candidatos. Então, era isso que. Isso me surpreende. É sobre isso a matéria. Por isso que eu estou dizendo que essa matéria não tem negociação, Cássio. Não tem conversa com o Condé. Essa matéria é só para dizer que ele é um nome que os três lados da eleição do esporte dão um aval para telefonar para ele, para saber se a tendência é de permanência, se a tendência é de uma conversa. Então, eu não acho que exista nada avançado do esporte em relação a Condé em termos de negociação. O que houve de avanço do esporte sobre Condé foi um interesse triplo, por assim dizer. Tá? É um nome que os três lados deram o ok. Mas conversei bastante com o Léo Fontinelli nessa segunda-feira, e o que ele me passou foi o seguinte: é, que até dias atrás chegou até a surgir um rumor que já tinha renovado, tá? Que dentro dos bastidores do Ceará surgiu um rumor que estava tudo certo para renovação. No entanto, o que o próprio Léo passa é que o Ceará vive hoje Um um velório. day after de velório, assim, de absolutamente impactado pelo que aconteceu. E não era nessa segunda-feira que se tomariam decisões para o futuro.
era um clube que estava planejando jogar a Série A daqui a 50 dias, pô. O planejamento que existia no Ceará, inclusive contando com a renovação quase que automática e imediata de Condé, era para trabalhar o elenco e daqui a 50 dias já estrear na Série A. Essa renovação que se tratava como lógica automática não aconteceu, vai para uma conversa, vai para duplo uma dupla percepção, lembrando que já é um trabalho de 1 ano e meio, tá. Ele socorre o Ceará ali, naquela campanha do Ceará que não indicava acesso em 2024, conduz o acesso e faz uma temporada muito boa, com alguns problemas característicos do perfil de jogo dele, tá. Esse é o lado do Ceará com Condé. No caso do Fortaleza com Palermo, aí me parece uma outra relação. O Fortaleza trouxe Palermo num contrato muito curto, e Palermo E num acerto enorme de mercado, isso. que se provou enorme, independentemente da permanência ou não do Fortaleza. Palermo fez um trabalho espetacular no Fortaleza, tá. Muito bom, um trabalho de Libertadores, como a gente citou aqui. E não é que é um trabalho de percentual de Libertadores no auge dele. Para chegar a esse percentual, tem toda a dificuldade do começo, de você estar conhecendo. Quando o time realmente encaixou, esse time, a gente disse isso na nossa cobertura, da 30ª à 37ª rodada, era o melhor time do campeonato em pontuação, melhor do que Flamengo, melhor do que Palmeiras, melhor do que o Botafogo, que veio numa crescente muito grande também. Então, assim, talvez seja o nome solto, entre aspas, já que não tem contrato no mercado, mais valorizado. Lembra que a gente deixou cadeiras abertas? A gente deixou uma cadeira aberta no Remo, a gente deixou uma cadeira aberta no Inter, que é um time que pode ter um interesse direto em Palermo. Olha, E a gente ainda deixou eu vou duas situações também de impasse no Grêmio e no Red Bull Bragantino, mas não que só também se encaixa. no Brasil, além desses nomes que o Fred falou, pela identificação e pela assim, pensar em Palermo treinando o Boca Juniors aí Como está a situação lá? Tem informação se o treinador. acabou de ser acabou, na É, verdade, já. ele perdeu o treinador Sim, faleceu, tá no novo trabalho, acabou o time já isso já foi há alguns meses, eh, Angel Russo, sim. e acabou de ser eliminado pelo Racing na semifinal do torneio Clausura, que é o campeonato argentino do segundo semestre. Mas, ou seja, se tivesse uma boa fase, tudo bem, mas na hora que não tá vencendo, não tá sendo tão vencedor, o tamanho da identificação de Martim Palermo com o Boca e vendo só, o cara foi pro Brasil, é só ver, né, como foram esses anos de Vojvoda na imprensa argentina. Agora imagine esse claro que é um período curto, mas imagine um desempenho ok, de termos de resultado ok, porque caiu, mas dentro de campo muito bom na parte que cabia a ele, e sendo a figura que ele é para o Boca. Então, é natural pensar em Internacional, pensar em Bragantino, mas é natural até pensar, na hora que ele faz o trabalho como esse, e pensar uma volta para o futebol argentino, ainda que na dividida do mercado brasileiro Pague mais, pague né? mais. Então, aqui a situação não Veja, é o o próprio Fortaleza. Palermo vindo para o Brasil, se ele fez essa aposta na carreira, ele ganhou essa aposta Sim, nesses poucos meses. totalmente. Aqui não é a situação do Fortaleza querer, tá? O próprio Marcelo Paes, né, que tem sua continuidade também colocada em xeque no Fortaleza, ele já disse que por ele Palermo ficava. A gente vai ter que esperar a visão do próprio Palermo e o encontro de valores, né? Porque Palermo está valorizado e o Fortaleza está com uma temporada de severo comprometimento Se você financeiro. colocar Martim Palermo na busca, já tem matérias do a torcida do Vasco pede Palermo. É por isso que eu falei Isso. da pressão lá de Fernando Diniz. Assim, por exemplo, vai ser absolutamente natural. E só para ver, antes do Fortaleza, ele tinha treinado Olímpia, Campeão, foi Platense, campeão da Olímpia. no Paraguai, mas da Sim. Argentina, o Aldosivi, o Platense. Aí tem outros clubes, Pachuca, Curicó Unido, assim. É aquele negócio, vai passando por aí, em algum momento cresce e vai ter uma chance natural dele, seja mais cedo ou tarde, vai acabar indo É. pro Boca em algum Então, como momento. eu estava dizendo, tá, é preciso que tenha um encontro de interesse. A relação dele com o Fortaleza foi extremamente quente, real, tá? Ele vestiu a camisa do clube, ele parece ter se envolvido com o clube, a reação foi espetacular. Mas cair faz uma diferença enorme, tá? Se ele tivesse permanecido, podia vir interesse do Inter, do Vasco. A chance dele continuar no Fortaleza
Se o Fortaleza tivesse vencido o Botafogo, eu diria que era enorme dele ficar. Mas sendo rebaixado, um treinador, Cássio acabou de ler aqui o currículo de Palermo. O maior clube que ele treinou é o Olímpia, tá? Vir para o futebol brasileiro e treinar o Fortaleza é algo maior do que treinar o Olímpia. Eu não estou dizendo E aqui já tem que 52 anos, é, assim, já isso. tem uma Eu não estou rodagem. dizendo aqui que o Fortaleza é maior do que o Olímpia, porque pela história no continente não é, mas na prática é. No volume envolvido, na capacidade de montar um elenco, na complexidade de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Um trabalho no Fortaleza é um trabalho muito mais valorizado para o mercado do que um trabalho no Olímpia, tá. Então, se ele cai com o Fortaleza, ele está se colocando numa prateleira de segunda divisão do futebol brasileiro. E acho muito difícil que essa seja a escolha, com vários sinais e vários focos de interesse da Série A. Seja torcedores pedindo, seja uma lógica natural de você pensar em encaixá-lo no Inter, tá, no Red Bull Bragantino, que é um trabalho, eh, mais frio, porém um clube que dá toda a condição. Talvez no Grêmio se demitir Mano, tá. No Remo, não sei, se haveria esse encontro de valores e também como ele veria a possibilidade de também construir um time de forma tão rápida, né, para encarar um brasileiro que começa daqui a tão poucos dias, tá. Então é isso. Dos 2 rebaixados que caíram na última rodada, eu diria que a tendência, tá, é de saída de Palermo do Fortaleza, e em relação a Condé no Ceará, para mim é uma enorme interrogação. Eu acho que é 50-50 aí. Não sei o quão frio vai ser o Ceará para tratar de continuidade. Aqui entre nós, tá, Cássio? Eu acho que toda a continuidade para o Ceará, se conseguisse ser um clube frio, seria positiva. Porque é um clube que não fez um investimento violentíssimo, altíssimo no elenco, então Para não cairia ter com um problema gigantesco na é, queda, né. cairia com um elenco pagável para Considerando que 2025, o para elenco 2026. permaneça também, porque Isso. tem muitos empréstimos também. Claro, vai perder jogador, mas o que ficar é pagável. O treinador também é completamente pagável. A faixa salarial de Condé é baixa. Então, assim, o Ceará sai muito na frente se conseguir digerir. O problema é que esse tipo de porrada não se digere fácil. O problema é que o torcedor vai sempre ficar com a desconfiança de que o que parece um bom trabalho pode dissolver rapidamente na frente. Lembrando, Cássio, que o Ceará falhou na última rodada de 2024. Eu vi o torcedor do Ceará deixando um Falou isso? comentário É, acho no nosso eu canal. não vi não. Nos últimos 2 anos, o Ceará farrapou nas 2 últimas, detalhe, tinha chance, farrapou nas 2 últimas, a rodada ajudou num ano em 24 e não Isso. ajudou dessa vez. É, eu nem tinha lido esse comentário. Condé falhou nas 2 decisões, tá. O Ceará não conseguiu vencer, tá. Ainda que falhou em 24, sem dúvida, mas ela é uma recuperação que o time naquele Sim, jogo América, totalmente, bota 60 totalmente. mil pessoas, assim, Veja, é um assim como campeonato de esse campeonato recupera também é um mérito total dele, da os 2 são estabilidade. méritos É, porque dele. o outro É. vai crescendo, ele vai crescendo e chega nessa condição na última rodada, mas ele falha. Nessa é a estabilidade todinha para aqui cair. Os 2 clubes que já estavam rebaixados, Cássio, estão sem treinador. O Juventude foi até o fim, né, com o seu segundo treinador da temporada, né, com Carpini na Série A, com Carpini. Chegou a ter ali uma notícia de que Carpini consideraria ficar no Juventude, mas ele já atualizou o cenário dizendo que não fica no Juventude, e aí há uma interrogação de que caminho o Juventude vai ter para escolher o treinador para a Série B, tá. E o Sport já está sem treinador há muito tempo. O Sport fez uma escolha absolutamente irresponsável, tá, do presidente e dos gestores de futebol do clube, e foi um time que passou um quarto da Série A sendo massacrado, sem ter um treinador profissional Outro comentário, no banco de reservas. destruindo sua reputação. Isso. A campanha era horrorosa, mas essa reta final foi de aniquilação da reputação. Destruiu a reputação do Sport, destruiu a reputação do próprio César Lucena, tá, que não era um treinador valorizado, nem um auxiliar técnico valorizado, pelo contrário, mas implodiu, tá. Dificilmente ele vai continuar no clube. Ele, além de não conseguir dar um passo adiante na carreira, ele vai ter que dar muitos e muitos e muitos passos atrás se ele perder
esse cargo no esporte. Mas a verdade, Cássio, é que, apesar de estar há muito tempo sem treinador, a implosão política do esporte, o caos político que o esporte vive às vésperas de uma eleição, faz com que não esteja nada avançado para se chegar a esse treinador. Os nomes surgem, tá? Nesse momento, eu diria que são pelo menos 3 nomes que rodam com informações concretas dentro do esporte. Um deles a gente já trouxe o comentário, tá? O nome de Léo Condé, que, de acordo com o que circula, o que foi apurado, eu não sei se a matéria foi de Daniel ou foi de Camila, eu não vi a matéria em si, só vi os dois tweetando, mas a matéria é do Globo Esporte, tá? Eh, Condé tem o interesse da tríade ali que compõe esse comitê de A transição, tá? triarquia. A triarquia que compõe esse comitê de transição. E outros 2 nomes, um que está automaticamente vinculado desde o começo, que é o de Carpini, tá. Porém, o que se viu de pedido de Carpini ali quando foi para o Remo, pediu 500.000, 600.000, não, parece que pediu 600.000 para o Remo, Carpini, esse valor aí o Sport não vai chegar, tá. Então, talvez Carpini fique muito, distante, a não ser que ele perceba que as portas se fecharam e as cadeiras sumiram. O último quadro que a gente vai trazer aqui hoje é essa relação treinadores, cadeiras disponíveis, tá. Só que existe uma outra linha, Cássio, que ganhou também força, caso Branquinho seja o presidente do esporte e ganhe a eleição, a gente vai para esse nome aqui, Cássio, Eduardo Batista, com um contrato recém-renovado com o Criciúma, tá? Porém, tem um ponto aqui fundamental, Cássio. Eduardo trabalhou no Criciúma em parceria com o Ítalo Rodrigues, tá? E a informação de bastidor que se tem é que o interesse do esporte são vários sis, né? Se Branquinho vencer a eleição, se fechar com o Ítalo, o esporte estaria disposto a pagar a multa. Não sei quanto é a multa de Eduardo, me disseram que era pagável, tá? O esporte estaria disposto a colocar mais uma despesazinha É, porque para esse é 2026 um pagável pra turma que tá sem para o trazer faz, né. Eduardo, tá? E remontar essa dupla Ítalo e Eduardo, que deu muito certo no Criciúma, apesar de não ter tido o final feliz, tá? Eh, o Criciúma renovou com os dois, e depois de ter renovado com o Ítalo, se arrependeu por conta dos valores e achou que era melhor pagar a multa. Parece que as multas são baixas mesmo, já que o próprio Criciúma pagou a multa do seu gestor de futebol, né? Claro que a do treinador É é outra uma coisa. multa maior, né? São salários aí que transitam em patamares diferentes, tá? Mas o Criciúma fez a sua lógica certinho, foi frio. Aquele debate que a gente está tendo em relação ao Ceará. Foi trágica a permanência do Criciúma, pelo que se desenhou, de todo o crescimento de um time que sai da 19ª e vai para a primeira posição. Terminar em quinto foi duríssimo, falhando na última rodada. Tá? Precisava vencer, não venceu. O Criciúma tinha Uma o chance acesso se tivesse vencido um time que não queria mais nada no campeonato, que era o Cuiabá. Tá? O Criciúma fez o dever de casa. Corre algum risco aí nesse conjunto de si, nessa conjuntura de si. Sinceramente, Cássio, eu acho que não vai mudar nada aqui não, tá? Eu acho que segue com o Eduardo. Eu acho que é muito complicação, sei nem se Branquinho vence, tá? Eu imagino até que a seleção do Sport é extremamente apertada, não deve ter dia prognóstico, 15, né. isso. E haja tempo sem treinador, no caso do Sport, tá? E haja tempo completamente congelado no mercado, e a gente, a partir do programa dessa Dia terça-feira, 15, a eleição do Sport, dia 10 de janeiro, ou seja, menos de um mês depois, a a estreia no estreia. Pernambucano. Isso. Toda essa composição do mercado do esporte a gente vai abordar jogadores, maluquice aí de ter que passar mais um ano com o Sérgio, ou paga 10 milhões de reais. Isso tudo a gente na 10 terça-feira milhões já vai seria ter um tudo, teria que programa, ser um tá? acordo, seria um pouquinho menos, 9, É. 8, se Enfim, tá? Goiás, aí um time com novo treinador, tá? Daniel Paulista, ex-técnico do Sport, ex-técnico do Remo, tá? Muito boa escolha tem um perfil pra para o Goiás e para Daniel, aham. tá? Um acerto dos dois casos. Daniel mostra que
a condução dele, Remo, Sport, não fez com que ele desvalorizasse no mercado, pelo contrário. E aí que a entrevista pode ter passado uma personalidade É, interessante eu também, acho que ele ao se contrário firmou daquele do que a direção do esporte achou, né. ele se firmou como treinador de primeira prateleira de Série B, Cássio, ao fazer essa transição e ao fazer o Sport jogar bem na Série A. É importante dizer isso, o Sport Daniel Paulista foi o único Sport que jogou bem. Jogou bem muitas vezes? Não, mas a gente não pode dizer que esse Sport Daniel não foi um time que jogou bem. Esse time jogou bem algumas partidas, tá? Venceu 2, que para esse esporte parece uma tarefa das mais complicadas. Vamos para mais casos de renovação, tá, Cássio? Enderson Moreira no Novo Horizontino e Barroca também segue no CRB. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei, é um ano marcado por continuidade, mesmo de trabalhos que foram mais ou menos. Para mim, Barroca é esse exemplo clássico. Um trabalho mais ou menos no CRB, mas que o CRB aposta que, dando continuidade, dando repetição, dando estabilidade, Barroca pode voltar a viver os seus melhores dias e fazer do CRB um time que Sur dispute mais o acesso. é, ficou na 8ª colocação na Série B de 2025 e, para ser justo, muito acima do que eu esperava, tá. Eu achava que Barroca do CRB era um trabalho que ele não vinha fazendo por merecer, assim, uma oportunidade. E a gente até falava, tipo, pô, tem uma camada de treinador, tem uma parcela de treinadores que pode acontecer o que for, mas, assim, o mercado continua sempre muito confortável. Óbvio que uma hora talvez essas situações esgotem, mas eu achava que já estava nesse limite para Barroca, mas, tem que reconhecer, Fred, que o trabalho dele no CRB, se não bri mas assim, ele reagiu, teve jogos interessantes, ele se viabilizou para permanecer mais uma temporada num clube da primeira página da Série B, pelo menos. É isso, tá? Vamos. E no caso de Henderson, é um treinador que tem muita história na competição, mas que há alguns anos vem vivendo, assim, de baixos, baixos, altos, aí baixos, baixos, altos, assim, que, assim, os brilhos da carreira de Henderson têm sido menores, assim, E tem um roteiro, né? Que é um roteiro, que faz parte desse processo, né. um bingo de entrevistas lamentáveis e posturas bem contestáveis de Enderson Moreira, tá? Que segue no Novo Horizontino, fez um trabalho Não, honesto no Novo veja, Horizontino. Henderson e Barroca, cada um com o seu perfil, e a gente com as ressalvas da gente, tudo bem, mas acho que eles se viabilizaram para a continuidade, sem muito risco de investida do mercado, de o cara, vou tirar Henderson do Novo Horizontino, Barroca do CRB, mas também sem muita pressão interna para, será que a gente deveria buscar outro nome? Eu acho que acaba sendo confortável tanto para o clube quanto para o treinador nas 2 situações aí. Vamos então, Cássio, para a segunda página da Série B, tá? Veja que, de novo, muitas permanências para reforçar o que eu disse. Trabalhos medianos e os clubes estão apostando que repetindo vai. E obviamente, junto a um entendimento de que a antecipação do calendário não permite tanto assim para os estaduais. O detalhe, os estaduais são muito curtos, os estaduais agora eles têm 11 datas para quem vai para a final, ou seja, se o cara não vai para a final, significa que você preparou o time para o Campeonato Brasileiro em 8 jogos, Sim, em 7 jogos, então assim, tá entendendo? Ou seja, é quase uma pré-temporada, na sim. verdade. E aí, Cássio? Rafael Lacerda, tá? Cauê elogia muito, acha que é um dos bons jovens treinadores do futebol brasileiro. Comanda o Atlético Goianiense, segue no Atlético Goianiense. Humberto Lousa chegou no final da campanha do Vila Nova. A campanha do Vila Nova já estava condenada ali à campanha de Marola. Trouxeram seu amigo, Louser, tá? E não fez nada no Na Vila Nova. Nada contra ele, mas não gostaria de vê-lo É, treinando novamente tem sido muito algum elogiado. time do qual É, eu tenho simpatia. tem sido muito. Detalhe, tenho simpatia pelo Vila Nova, então É, lamento. tem sido muito elogiado o mercado de Hum. jogadores do Vila Nova. A gente vai tratar sobre isso essa semana, tá? Eu não tô achando isso tudo, não, cá entre nós. Tô achando assim, uns nomezinhos Mas assim, batidos da falei Série brincando de B. loser, assim, loser que tem um título na Série B com a Chapecoense, 2020. O Vila Nova, ele tem esse mercado há alguns anos. Sim, A sim. questão é que falta falta um molhinho ali para o Vila Nova que não vem, simplesmente não vem, Fred. Então, não tô vendo muita diferença dos últimos anos não, tá? É.
Mas o mercado de jogadores tem vários nomes ali do Vila Nova que muita gente tá elogiando, repito, não acho grande coisa não. Mas a gente vai analisar com calma ao longo dessa semana. O América Mineiro segue com o treinador que chegou e resolveu, Cássio. Isso, veja, o América estava mergulhando Alberto Valentim. para a Série C e Valentim. A Série B tem muito disso, de recuperação. Loser, por exemplo, estabilizou o Vila Nova, depois teve uma ótima largada, mas teve trabalhos ruins e estabilizou no Vila Nova. Alberto Valentim, numa escala muito pior. Por exemplo, Valentim é daquele que eu falei da página anterior, daquele que de ter um cartaz, de o mercado estar sempre confortável para o treinador, ainda que nada aconteça. Finalmente ele respondeu. Depois de algum tempo, finalmente o Alberto Valentim faz um trabalho e fala: "Ó, beleza, aqui salvou a América. O América estava caindo para a terceira divisão e o treinador teve um papel de importância aí. Tava precisando, porque acho que em algum momento ele dizia: Ó, não sai nada, É. traz esse treinador e nada acontece. Mas E aí, aí detalhe, estava super bem caminhando para o acesso da Ponte Preta, larga a Ponte Preta, salva o para América você ver, Mineiro e como fica. nem gestão de carreira parece ter. É. Assim, que na hora que está Mas acontecendo. foi um ano positivo. Os 2 trabalhos que ele Sim. teve em 2024 foram positivos, em 2025, desculpa, e segue, tá, eh, pra 2026. O Avaí é mais um dos poucos times da Série B que vai ter treinador novo, anunciou Cauã de Almeida, tá. O Avaí que já falou. Cauã de Almeida que foi do América Mineiro, foi da É, Portuguesa. o Avaí que falou a folha de 670 mil reais. Eu, Isso. sinceramente, eu reservo o direito de não acreditar muito. Eu acho que. Trouxe o treinador de um perfil bem mais Veja, baixo, tá, veja, de eu vi um salário. torcedor muito. Detalhe, muito prudente torcedor do Central. Do Central do Caralho. O cara falou assim: o Central pagou 300 mil reais na Série D. Disse, ó, o Vila Nova não tem como botar O 600. Avaí. Não, o cara falou do Central. Não, mas você falou Vila Nova, eu tô dizendo o Ah, desculpa, Avaí. desculpa. O Central pagou 300 mil, perto de 300 mil na Série D. Não tem como o Avaí sustentar na Série B. Na Série B, uma folha de 670. Eu também acho que não tem como Pode não. ter essa ideia em janeiro. Em 21 de março. Eu simplesmente não acredito. No O que eu mercado, veja, nem que se você tiver um scout assim muito forte, mas não encaixa. Então, assim, mas de toda forma, boa sorte a Cauã de Almeida, sobretudo se a folha for desse tamanho, né? É, exatamente, já tem o dele aí, né. Cuiabá, Operário e Atlético, tá. 3 perfis parecidos de alguma forma, tá, Cássio. 3 continuidades, Cuiabá e Atlético, continuidades de reta final ali de temporada, né, Eduardo Barros, jovem treinador, Rui Duarte, e o Operário segue apostando em Alex, que quando começou a surgir parecia que ia ser um grande talento pela inteligência que Alex sempre demonstrou dentro de campo enquanto jogador, nas entrevistas, nos Mas é uma entrevista muito posicionamentos. boa Não, ele recentemente. é ótimo de entrevista, de posicionamento, mas a carreira não foi na velocidade que muita gente achava que seria Hum, a de Alex, É, né. Fred, o Operário ele terminou com 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. O Alex não participou de tudo isso, mas é uma campanha equilibrada. O time foi em 12º lugar, termina com 3 empates e uma vitória na reta final. Eh, Alex ainda no início de carreira e com a dificuldade muito. O Operário é um dos clubes de menor receita na Série B, tá? Sim. Então, assim, fazer uma campanha de marola Eu no acho ok, Operário é um trabalho ok. Pode não ser a ascensão meteórica que se imaginava, vai fazer daqui a pouco, tal. Nem Todo to mundo achava que ele com 1 ano, 2 anos estaria nos grandes clubes aí do país. Veja, mas com uma campanha como essa pode ser uma um início de carreira mais lento, mas consistente, tá. Então, assim, Gosto eu acho que gosto da teoria ainda. resumindo, É, eu acho que na teoria ele continua com a imagem de treinador promissor. também acho, Cássio, tá. Eh, e aí o Botafogo trouxe um nome bem valorizado na Série B, tá. Mais ali da C pra B, mais valorizado na Série B, No tri Tencate, né. veja, vai pegar um time que salvou num tris ali, Foi. mas salvou. E aí pega um time que vai ter um Paulistão mais curto, é um time com receita, a receita do Paulistão, a receita da Série B, o Botafogo que também tem a lógica de SA, então tem que ver o volume de investimento que o Botafogo de Ribeirão Preto vai disponibilizar para o time de Tencate, mas não salvo uma exceção, Fred. Tencate tende a lutar para o Botafogo ser, no mínimo, orbitar ali acima da zona de rebaixamento e não cair no Paulista como meta principal. Perfeito, Cássio. Vamos então, tá, pra última página aqui do nosso giro com os 4 clubes
que subiram da terceira para a segunda divisão, e aí manutenção de trabalho para todo mundo, tá, Cássio? Marcelo Fernandes segue na Ponte, Roger segue no Londrina, Hélio e Guilherme dos Anjos, tá? Seguem no Náutico e Ricardo Catalá segue no São Bernardo. Tipo, já colocou 2, do Náutico são É, 2. eles oficializaram como 2, a gente tá seguindo aí a linha do Náutico. Mas, Cássio, aqui era muito natural, né? A gente vem debatendo quanto a transição da C para B é difícil, financeiramente inclusive, e você seguir pés no chão, e no Náutico não é muito pés no chão não, que o valor é altíssimo aqui, tá? É valor de salário, Da comissão. da comissão como um todo, é valor de salário de quem vai disputar o O acesso, tá? time, o time do Náutico seria de 2,5 milhões. A comissão inteira, orbitando ali, oscilando entre 400 e 500, assim, mas Isso. com Hélio, com Guilherme, E com, com com outros outros profissionais. viraram também os gestores de futebol, né, assim, viraram De forma oficial, Náutico até não tem mais o diretor executivo, passa a ser uma. Veja, Hélio já tinha esse perfil. deixa assim, tá certo o Ve- Náutico. Se na- der errado, mas deu, veja, mas Hélio já tinha assim. O que é que foi feito agora? Simplesmente é. oficializaram. E não trouxeram um cara para ele brigar, né? Pronto, a partir de agora ele só com ele mesmo, assim, mas Ou com o filho. ou com o filho, mas dentro, enfim. Mas isso já aconteceu, é um perfil de Hélio, funcionou, já funcionou em outros momentos no próprio Náutico, e dessa vez o Náutico resolveu apostar só, meu irmão, vamos economizar 60 aqui, sei lá, o dinheiro do executivo e vou pro elenco, o homem já faz isso mesmo e pronto. No caso da Ponte, me chama a atenção a permanência, assim, porque tem uma crise financeira muito severa na Ponte, Muito, muito, muito na muito. Ponte. Então, no caso de Marcelo Fernandes, a permanência talvez seja a oportunidade do mercado, e o mercado justamente estabilizado, sem tantas portas. Foi essa crise que tirou o Alberto Valentim de lá pro América Mineiro. Não, isso, mas a divisão da Ponte Preta talvez seja a única coisa que de Marcelo faz. Pô, meu irmão, tá difícil aqui, mas vou aguentar. Exatamente, tá. E aí, Cássio, a gente chega na tela que eu vinha prometendo, que é mais ou menos o seguinte: eu trouxe aqui 8 treinadores, Cássio. Porque, Tá? só no caso do Marcelo, ele tem, assim como outros casos que a gente ia falar, ele também tem um Paulistão, né? Assim Isso. como tem Cássio. A gente chega na última tela, Cássio, que é uma tela que traz uma espécie de um resumo, tá? Em preto e branco, ou seja, Palermo, Mancini, Condé, mas poderia estar Mano aqui, são os treinadores que estão empregados nesse momento, tá? Sem contrato, mas empregados. Até o último dia de dezembro eles têm contrato, mas não há certeza da permanência. E em cores, treinadores que estão livres no mercado. Você até já citou Cuca, que conversa com o Remo, Roger Machado, que negou o Curitiba ao pedir 800 mil, Carpini, que pediu 600 mil ao Remo, que negociou também com Curitiba, que não quis ficar no Juventude, que aparece na lista do esporte. Guto, que levou essa facada nas costas aí da direção do Supostamente, Remo, né? Tem né? que, Por não essa permanência que todo mundo achava muito merecida e não ele deu ficou. até uma entrevista num podcast lá do Pará, que já falando que já havia um planejamento. Sim, eu Aí, vi. aí a empresa de Pará fala, ó, é uma semana que o planejamento está atrasado. Havia um planejamento que não está acontecendo pela não permanência dele, mas Isso. que vive assim como você fala que o esporte atrasado, no Remo é assim, dobra, né? Total. E Mozart, que a gente também já comentou muito aqui. Pode Mosaico, só, desculpa, Fred. São 2 acessos seguidos sem subir para a primeira divisão. um por escolha dele, outro por escolha do Curitiba, né. Subiu o Mirassol e subiu o Coritiba. Ele não quis seguir com o Mirassol, preferiu ir para o Curitiba e quando sobe com o Curitiba Do Coritiba ele tem uma relação que foi revelado lá, jogou a seleção olímpica, isso. inclusive. É um clube maior do que o Mirassol em todas as possibilidades, tá. Então a gente tem esses nomes aqui, poderiam ter outros, Cássio, na tela. Poderiam ter treinadores estrangeiros que orbitaram no mercado brasileiro esse ano, mas que dificilmente terão chance ano que vem. Seu treinador Antônio Oliveira, que vem no mercado nacional há muito tempo, tá, não vai ter chance ano que vem. Renato Tá no Paiva. Brasil ainda. Não, tô dizendo, treinadores que são do contexto da Ah, série A e B. Antônio Oliveira, Renato Paiva, Pepa, né. Esses nomes eu não citei, Cássio, porque eu acho que ninguém vai olhar para em sã eles consciência não. em sã consciência, tá. Outros que você poderia pensar assim, como Lisca, tá, também não parecem hoje integrar o mercado das séries A e B, tá. Um nome como Lisca já está muito tempo sem um trabalho, e aí eu acho muito difícil que venha. O que é que eu quero mostrar aqui, Cássio? A gente tem treinadores pedindo valores muito altos, como Roger, como Carpini. Cuca já é de um valor muito alto, sempre. Mas são pouquíssimos times disponíveis. A gente tem, Cássio, no máximo,
8. Se tiver uma demissão de Diniz no Vasco, 9 E uma cadeiras, parcela dos sendo treinadores 5, 4 ou 5 na Série A e 4 na Série e B. uma parcela dos treinadores atribui isso de forma, assim, sem muito nexo, aos treinadores estrangeiros. Aí você vai ver, assim, não são tantos nomes assim não, Não, foram é poucos. É, simplesmente porque outros profissionais foram ocupando, por exemplo, a gente viu ali Roger, sim, viu ali Ricardo Catalá, sim. outros nomes foram aparecendo e Rafael simplesmente Lacerda, é. aí simplesmente O você próprio fala só, Condé é um nome o mais próprio recente, mais é jovem. porque esse já tem Ele já alguns está há anos. alguns anos, né. É que você vai vendo outros nomes que aí o cara fala assim: "Ó, não vou botar R$ 300.000 Isso. Pagar pra 800 conversar". mil a Roger, Não, pô, não, veja, é. eu já repito mesmo, ele pediu 8 milhões, aí esse cortou um zero aí. Então, Cássio, veja só, cadeiras disponíveis oficialmente hoje, a gente tem 4. 2 de Série A, Inter e Remo, 2 de Série B, Sport e Juventude. Oficialmente só são 4 times sem treinador, dos 40. Podemos ter mais 4 aqui nesse cenário, 2 da A e 2 da B, mas seriam mais 4 treinadores para vir para a lista. Aliás, aqui eu já até conto com 3 deles, né, com, Palermo, com Condé e com Mancini. Fazer uma pergunta muito direta, primeiro, sobre vou até trazer um ponto, Cássio. A gente passou pelo Ceará, a gente tá gravando isso à noite, 10 da noite já, de segunda-feira. O presidente do Ceará, João Paulo, ele deu uma entrevista, tá, ao Jogada Terceiro Tempo, né, o programa aí da rádio, cearense, e ele disse o seguinte, ele falou exatamente o que a gente falou, Cássio, só que com a voz do presidente sobre Condé. "Temos interesse na permanência de Condé, mas precisamos sentar para conversar para saber como ele está e se teremos clima para continuar." Então, assim, é exatamente o que ele falou. Tem interesse, mas na verdade ele está sendo educado. Não é que ele não tem interesse, Veja, é que eles têm que medir ainda o de tamanho do estrago. veja, na hora com essa parte pra ver se tem clima pra ficar, me surpreenderá se Se ficar. ficar. É, Essa foi muito não é muito comum isso. ouvir isso não. Começa dizendo que tem interesse Não, mas assim, falar e só termina dizendo que tem que ver se tem clima, é veja, muito. porque isso é além do prestigiado, né, É. assim, até porque não teria como estar prestigiado depois de Que ele vai, mas se não mas ficar, ele vai dizer: "Ó, a gente queria, tal, mas sentiu que mas eu acho que a é, frase é um po acho que foi quase um sincericídio essa frase, é." assim, porque ela transparece E sabe o que eu acho, Cássio? Que dentro do clube, um cara como ele, vamos lá, mas é tu um sabe o que é que o presidente tá mas até a pensando na hora penúltima dessa? rodada, Não, mas tipo, sabe o que é que o presidente tá o clube pensando na hora estava dessa? aqui, ó. Mas sabe o que é que o presidente tá pensando na hora dessa? Esse cara me fudeu, porra, estava tudo certo. Fez isso errado, fez aquilo, tá porque assim, transferência de culpa é Veja, normal. é Tu tá entendendo o isso que que eu eu ia tô dizer, dizendo? veja, seria transferência de culpa, porque no fim das É. contas, Condé pode estar pensando a mesma coisa. Pedir 2 caras a Pedir mais 2 e não caras trouxe, me fuderam aqui, porque assim, ó, era exatamente, um meia aqui, ou É. então era um Mas treinador não atacante. demite presidente, É, presidente demite treinador. claro, a ordem é Então, essa. o cara tá achando será que o João Paulo tá lá fazendo a leitura, tá dizendo que a culpa foi dele? Não, só detalhe, a gente nem obviamente não faz a menor ideia se Não João Paulo faz, é. mas que se o pensamento foi esse, Condé teve esse pensamento na mesma É. de forma inversa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cássio. Ó, uma matéria que acabou de sair ainda sobre o Diário do Nordeste, até Ceará, de Breno Rebouças, um cara muito repórter muito bom lá do Diário do Nordeste, na cobertura de Ceará, de Fortaleza. Ceará projeta a reformulação de até 60% do elenco e já descarta compras de jogadores que seriam interessantes, como Galeano, Fabiano e Bahia. Isso é um tema que a gente vai explorar muito na terça-feira, Mas tá? isso tem relação com o Condé. Totalmente, 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 Cássio, Veja, totalmente. projetar a reformulação de 60% do elenco significa que ou o treinador está completamente à frente do processo e aí não estaria o presidente dizendo que vai ver se tem clima. Total, total. Então, Cássio, deixa eu fazer uma pergunta, tá? Vamos focar nos clubes que a gente acompanha mais de perto, tá? Vamos focar no Sport que tá com a cadeira vazia aqui. Condé é um nome que já foi cogitado, a gente citou ali a questão de Eduardo Batista, Carpini eu acho que não não olha para o Sport hoje como uma porta para ele. Eu acho que Carpini ainda está tentando se sustentar no mercado que nem faz tanto sentido, porque ele treinou Vitória e Juventude, né? O Sport é um clube maior que o Juventude. Eh, o que é que você acha que é o caminho, Cássio, do Sport aí? Dentro das limitações financeiras que pairam sobre o clube,
né? Todo mundo que tem informações do comitê fica impactado com o risco financeiro que o esporte corre, Caramba, a com a gente temeridade. tá dizendo isso dessa questão financeira E, desde e, e as janeiro, foi. notícias que chegam também, algumas nem tanto, porque, tipo, jogadores que você achava que o Sport estava condenado a ficar com eles, como Cariús e Rafael Thierry, podem sair, tá? Outros jogadores, como Rivera, que o Sport pode até perder financeiramente nessa transição, mas tiraria das costas o- o- Da forma os como foi, compromissos, seria né? vender, Perdendo 5 a 6 milhões aí. que seria como se fosse pagou isso para usar um ano. Isso. Seria um empréstimo quase, né? Muito Mas vai caro, né. tirar quase 500 mil de salário e assim vai, né? E aí, Cássio, o que que você primeiro, você acha que resolve aqui o esporte? Vamos considerar que Eduardo tá aqui nessa imagem também, tá? Certo. Resolve nesse contexto. Cuca fora, Roger Não, Cuca fora, Cuca Ro Cuca e Ro Cuca Guto, foi fora também, pelo fora, né, contexto, foi importante, Perfeito, esse Cássio. Eliminar é a melhor coisa. Cuca fora totalmente e Cuca, Roger Roger fora e totalmente. Guto é muito recente ainda a passagem, mas foi bom ele ter reiniciado, o que pode em algum momento Não ter é uma para o outra chance, esporte, mas não é nesse para o momento não. esporte. Pode ir para o Juventude, por É. exemplo. Moza, indo para o 2 acessos. O cara fala: "Pô, tem um perfil ali de um cara que funciona, assim". Sim, é muito parecido com Palermo não conta, não, Palermo não tá Palermo nessa conta. fora também, Palermo Palermo aqui fora para que também. você tá entendendo, isso aqui é outra conta, você tá Não entendendo? é só para o esporte não, Vocês é é para do esporte, todos os pra todo times. mundo aqui, obviamente fora. Condé, só pela informação de ser do comitê. Mas eu acho que precisa ter essa resolução do Ceará, que pela fala do presidente por essa matéria, pelo menos a chamada da matéria de Breno Vai Rebouças, dando uma vai força dando a aí, né. clareada de mudança, talvez de o próprio clube querendo se oxigenar. Veja, não era nem para oxigenar, porque a temporada foi boa, mas a porrada foi tão grande de uma rodada que você acaba tendo que o ator ficar rarefeito. E É, Mancini ainda precisaria saber se ele vai sair do Red com Bull, né, Condé eu coisas. não estou analisando pelo que eu acho ideal, eu estou analisando a partir da informação de que o Sport vai ter uma eleição com 3 candidatos, onde todas as mudanças de futebol só acontecem se houver antes da eleição, só se houver unanimidade, e na hora que tem unanimidade sobre o nome de Condé, então, ok, há alguma coisa aqui. Eu acho que é o número 1 da lista. É É, bom tratar dessa forma, tá. mas não, se teve isso e já vazou, então é ok. É o número 1 da lista. Mas Mozart seria Eu interessante. também acho. Eh, Aquela operação por Eduardo é interessante também, mas eu prefiro aqui. Eu prefiro mas dar uma ali mudada. ali ela vem com o executivo, que eu não sei se é o executivo das chapas. São, dificilmente até eu Ou acho. seja, Apesar de ser um a o um Sport bom nome traria, de um executivo que é mais ligado ao treinador do que ao clube. detalhe que é um executivo que vem do Náutico, né, Não, mas assim. é que isso aí eu acho Eu também acho uma grande é besteira. Atos colocou uma tuitada dizendo que pessoas do Sport ligaram para pessoas do Náutico perguntando uma o bobagem. quão alvirrubro ele é. Tipo, ele é um Atos? Ele é uma Camila? Né, é O qual alvirrubro ele é? aí é uma bobagem. Porra, o assessor de imprensa já trabalhou nos 3, Álvaro É. Claudino, Não, e outra coisa, veste a camisa totalmente assim, Ítalo já tá muito bem no momento da não, carreira, mas né. eu só tô falando que eu acho que a relação dele acaba sendo Eu também um acho. empresário mais ligado ao treinador do que ao clube. Eu acho que o Sim. Sport precisa ter uma independência nessa parte, Mas que ele são possa, é, ainda que ele tenha mas condição tem uma característica, Cássio, de funcionar. tem uma característica de Ítalo, que detalhe, foi ele que levou o Condé para o Vitória, tá. Não, não Então, tem pode ligações, acabar tendo também a dobradinha, se não a dobradinha Ítalo-Eduardo, mas a dobradinha Ítalo-Condé, é, tá. Porque é outro treinador que Ítalo levou para o Vitória. O que é que cabe pra mim, e por isso que eu acho que o nome de Condé é um nome interessante, com o Ítalo. Eu gosto muito do nome de Ítalo também, tá. Sem frescura esse negócio do Náutico. Baixo custo, não só do salário deles eu tô falando, mas de serem um gestor de futebol e treinador que trabalham com jogadores mas será que é baixo, mas será de que no baixo Sport custo. Condé certamente porque já estava no Ceará, mas será que no Sport seria baixo custo? Não, o perfil dos jogadores, assim, Ah, do que ele vai é isso atrás. que eu tô falando, Ah, tá. não Não é do próprio é isso jogo. que eu falei, eu reforcei isso, não é o salário deles, é que são Certo. acostumados a trabalhar com jogadores mais baratos. Vejam o Ceará da Série A de Condé, é um time com valores baratos. O Criciúma que subiu, ou melhor, o Criciúma que chegou a ser líder da Série B, mas não subiu, é um Criciúma extremamente barato também, tá? Para os padrões dos clubes que vão brigar pelo acesso. Então, eu gosto da lógica de Ítalo, que foi vinculado à chapa de Branquinho, mas se eventualmente uma outra chapa que vencer a eleição for Ítalo, eu acho um bom nome. E gosto do nome de Condé, gosto do nome de Mozart, e acho que o nome de Eduardo faz sentido.
ficaria nesses nomes, tá. Carpini é um cara que eu gosto muito também, mas tô achando meio blasé demais, assim, o estilo de Carpini nos últimos dias, entrevistas, tá. E aí, Cássio, para além do esporte, depois, caso se confirme a saída de Condé e de Palermo no Ceará, a gente vai analisar em outro mercado. Mas eu também acho, Cássio, que o Ceará e o Fortaleza, eh eh, se ficarem sem treinador, vai ter que resolver por aqui também, tá. O Fortaleza, O talvez pela Fortaleza cultura, não, o Fortaleza busque no vai continente, né. vai, meu irmão, vai atrás de outro. Vai no continente, né. Mas e quando a gente fala por aqui, esses primeiros nomes aqui, eles surgem para Inter, para Remo, tá. Esse aqui é um quadro para todo mundo. Eu acho que o Ceará vai cogitar Mozart, tá, vai cogitar, detalhe aqui, Mancini é ex-Ceará e Guto é ex-Ceará também, né, para não repetir, o Ceará teria, mas se bem que todo mundo é ex-Sport também, Mancini também é ex-Sport É. e Guto também é ex-Sport, tá. Então esse foi o giro que a gente fez, Meu tá, amigo, gira em Júpiter. dos Esse foi treinadores esse das séries A e B, tá, do futebol brasileiro e desse mercado que a gente começa a se aprofundar. Nessa terça-feira a gente volta para o mercado clássico com os jogadores, com todas as notícias que estão surgindo, tá. hoje foi tipo uma reportagem semanal da Placar. Aí Hoje foi amanhã para começar. amanhã são as colunas diárias dos jornais, enfim, As só peruazinhas circulando pela mesa, amanhã isso, tem de não. tudo. Eu já vi só ao vivo o cara falar Mas acabou perua. é, Acabou não, a cara, turma inventa, mas hoje em dia é é, muito fácil derrubar. É isso, exatamente. tá? Se você gostou do vídeo, deixa a curtida, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e se quiser dar uma força ainda maior, pode entrar no nosso clube de membros. A gente vai detalhar mais isso a partir de quarta-feira. A gente vai ter uma reunião nessa terça, definir os rumos, os conteúdos que a gente vai disponibilizar de forma exclusiva para quem for membro aqui do canal. E, porra, mais do que os nossos conteúdos, é um apoio importante para que o 45 minutos siga com essa indústria de produção de conteúdo que nós estamos nesse momento, tá? Grande abraço a todos, valeu demais, até a próxima, tchau, tchau.